Meus irmãos, abram suas Bíblias no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versos 37 a 39. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versos 37 e 39. Primeiro Reis, capítulo 18, versos 37 a 39. Mais uma vez, é um prazer me encontrar com os irmãos, trazendo a palavra à nossa igreja. A Deus toda a honra e toda a glória. Primeiro Reis 18, do verso 37 ao verso 39. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Responde-me, ó Senhor. A oração de Elias. Israel deixou o Senhor e se voltou para Baal. Os profetas do Senhor foram mortos e ameaçados de morte. Os profetas de Baal têm o apoio da monarquia, Acabe e Jezabel. Elias se encontra numa crise religiosa e desafia os profetas de Baal. O Deus que responder por meio do fogo é o Senhor, é o Deus de Israel, conforme versos de 19 a 24. E em sua oração, Elias diz assim: Responde-me, ó Senhor, responde-me, ó Deus. E a oração de Elias pode ser analisada da seguinte maneira: a razão da oração. O que levou Elias a orar? Por que Elias está ali fazendo esta oração? Responde-me, Senhor, responde-me. O desejo de Elias em fazer a sua oração, a razão era trazer ao conhecimento, levar ao conhecimento. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo conheça, este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus. A oração de Elias tem um propósito: fazer Deus conhecido. Elias ora zelando pelo nome do Senhor. Deseja uma resposta, não para ter status de um profeta poderoso, não para mostrar que é mais poderoso que os profetas de Baal, não para dizer que é um camarada de Deus e ele fala e Deus atende. Ele pede uma resposta de Deus para que o povo saiba com esta resposta que o Senhor é Deus, o único Deus. O povo havia apostatado, cocheava entre dois pensamentos, verso 21. Oscilava entre duas opiniões, entre dois seres, Deus e Baal. O altar do Senhor havia sido derrubado, verso 30. O povo adorava em outro altar, no altar de Baal. O povo do Senhor não reconhece mais o Senhor como seu Deus. E a oração do profeta Elias tem como razão principal que este povo reconheça que o Senhor é Deus. Elias ora para que o povo entenda que existe um Senhor em Israel, e este Senhor é o Deus de Israel. E este desejo de trazer conhecimento por meio desta oração, em sua razão, é para que o povo também converta o seu coração a Deus. Leiam novamente o verso de número 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça, este povo saiba que tu, Senhor, és Deus,
e que a ti fizeste retroceder, voltar o coração deles, retroceder, conversão, mudança de atitude, mudança de postura. Em outra versão diz que tu fizeste voltar o seu coração. Elias não deseja, buscando uma razão para orar, apresentando sua oração a Deus, que simplesmente o povo reconheça que o Senhor é Deus, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele está acima de Baal. Elias deseja reconhecimento com uma verdadeira conversão, com uma mudança de atitude, um coração voltado para Deus. Saber de Deus é bom, entender sobre Deus é muito bom, mas o que o profeta deseja não é saber ou sabedoria sobre Deus, conhecimento sobre Deus, entendimento sobre Ele. Além do mais, ele deseja uma conversão de coração. Converter-se ao Senhor, meus irmãos, é fundamental. Saber sobre Deus é bom, mas converter-se a Deus de todo o coração, voltar este coração para Deus, o ser para Deus, a alma para o Senhor é fundamental. Assim, o profeta ora que o povo volte o coração para Deus. Essa é a razão da oração. Conversão para Deus, conversão do mau caminho. O profeta Jeremias, no capítulo 18, verso 11, ele diz: convertei-vos, pois agora, cada um do seu mau caminho, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Esse é o desejo de todo pregador. Esse foi o desejo de todo profeta do Senhor, quando o povo, embora sabendo quem era Deus, vendo as suas maravilhas, andavam pelo caminho errado, entregaram o coração a outro, que este coração se volte para o Senhor. O profeta ora para que haja uma mudança de reconhecimento e de coração. Daí vem uma pergunta: por quais motivos temos orado? A nossa oração se foca somente em nós e em nossas necessidades? Temos orado também para que pessoas reconheçam e se convertam a Deus de todo o coração, pessoas se quebrantem perante Ele. Estamos em meio a uma crise religiosa e também uma crise econômica, uma crise na nossa saúde, mas, irmãos, que tudo isto, oremos para que passe, para que mude a situação, mas que tudo isto também sirva para que este povo do Brasil e este povo do mundo reconheça que o Senhor é Deus e se converta ao Senhor de todo o coração. Oremos para que as coisas melhorem, mas oremos para que os que estão inseridos nesta crise se convertam ao Senhor. Assim Elias ora, assim Paulo orou. A súplica de Paulo a Deus por Israel era para a sua salvação. Romanos capítulo 10, verso 1. Paulo orava pela conversão, pela salvação de Israel. O profeta Elias diz: responde-me, ó Senhor, e a razão, que o povo reconheça que o Senhor é Deus e que o povo converta o seu coração a Deus. O verso 38, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Se a oração tem uma razão, agora a oração tem uma resposta. A resposta à oração, e esta resposta foi poderosa. Deus mostrou quem era o Senhor. Deus mostrou que estava acima de Baal e acima de qualquer Deus que Israel se voltasse ou adorasse. Deus mostrou que ele era único. E a oração de Elias foi simples. Elias era homem fervoroso na oração. Tiago, capítulo 5, verso 17, um texto bem conhecido sobre a pessoa e os sentimentos de Elias, diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós,
e orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Orou com fervor, era fervoroso na sua oração, era intenso na oração, entendia a necessidade da oração. E na sua oração, Elias não grita, Elias não dança, não repete palavras, houve um pedido simples. Um pedido simples, e este pedido foi atendido, que Deus provasse que ele era o Senhor, e a resposta foi imediata. Houve um fogo consumidor da parte de Deus. A resposta foi convincente, o poder de Deus foi demonstrado, porque antes de fazer a sua oração, Elias ele toma certos procedimentos. Ele levanta um altar com 12 pedras, versos 31 e 32. Cava um rego em torno do altar, verso 32. Prepara a lenha e o novilho no altar, verso 33. Manda que tudo seja molhado e o rego cheio de água, a vala em redor, versos 33 a 35. Por que tudo isto da parte do profeta? Disse um certo comentarista, Elias queria mostrar que iria ocorrer um milagre e não um truque, não uma ilusão por parte dele. O que iria suceder era a resposta de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Todos ali estavam prestes a contemplar a majestade de Deus, a sua soberania e o seu poder. E a resposta veio diretamente do céu, do trono da graça, do Senhor Todo-Poderoso. A prova do poder de Deus foi irrefutável, meus irmãos. Caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha, fogo do próprio Deus, da mão potente do Senhor. Consumiu o holocausto, consumiu a lenha, as pedras, lambeu a terra, lambeu a água, lambeu tudo. Nada permaneceu sem o toque do poderoso Deus. Foi uma resposta convincente. Eu digo que o poder de Deus aqui, como sempre, ele é absoluto. Eu digo que Baal sofreu uma tremenda derrota. Deus fez mais do que Elias pediu. Fez mais do que Elias esperava que ele fizesse. Deus é aquele que em nossas orações, em nossas vidas, em nosso trajeto nesta terra, em nossa história aqui, ele faz mais do que pedimos ou pensamos. Ele responde além das nossas expectativas. Espere no Senhor, confie no Senhor, continue orando, persevere na oração, proceda fervorosamente na oração como Elias, ore pedindo uma resposta, aguarde a perfeita vontade do Senhor nesta resposta, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele faz mais do que pedimos ou pensamos. Então, temos a razão da oração, verso 37. Temos a resposta à oração no verso 38. E nós temos o efeito da oração no verso 39. Por qual razão Elias orou? Para que o povo se quebrantasse perante Deus. Para que o povo reconhecesse. Para que o povo se voltasse, mudasse de atitude. Houvesse uma conversão para Deus. E foi isso que aconteceu. A mensagem de Elias foi entendida. O propósito da oração foi alcançada. O seu efeito foi quebrantamento, reconhecimento, conversão ao Senhor. Verso 39. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Deus falou para Israel em claro e bom tom pela oração do profeta. A resposta do Senhor veio e o efeito foi este. O povo agora se curva a Deus. Aquele povo que se curvava a Baal se prostra agora perante Deus. Caíram de rosto em terra ou prostraram-se perante o Senhor, dizendo, falando em alto e bom som:
o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então, o efeito foi este da oração. Ganharam convicção. A convicção que faltava, a certeza que era ausente em seus corações, agora eles ganharam. Agora eles têm este reconhecimento. O Senhor é Deus. O povo contemplou, diz o verso, o que vendo todo o povo viu, contemplou, viu isto. O povo reage ao que vê, prostraram-se com o rosto em terra. O povo responde àquilo que tem visto do poder de Deus. O Senhor é Deus. E aí acontece adoração e reconhecimento, os efeitos da oração. Reação à resposta de Deus. Deus falou, e quando Deus fala, e quando Deus se mostra, quando Ele se revela, quando o seu poder é manifestado, todo homem deve se submeter. Não deve haver resistência, meus irmãos, da parte de nenhum ser mortal nesta terra, quando este Deus se mostra, quando Ele se revela. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra da sua mão, a obra do seu poder. Todo homem deveria se curvar a esta manifestação do poder de Deus. Deus se revela na sua palavra, Deus se revela em Jesus Cristo. Todo homem deveria se submeter, converter-se. Conversão é mudança de atitude. A postura do povo agora é outra. O povo era indeciso, mas agora chega a uma conclusão. E a conclusão foi esta: o Senhor é Deus. Jesus respondeu aos discípulos, quando eles estavam assustados, temerosos, e ele disse: sou eu, não temais. Jesus respondeu à oração dos discípulos, acalmando a tempestade, e eles ficaram perplexos. Irmãos, qual a nossa postura diante deste Deus? Quando Ele atende às nossas orações, qual a nossa atitude? Que tipo de atitude temos diante deste Deus poderoso? Tiago disse que os demônios temem em saber que existe somente um Deus todo-poderoso. Crês tu que Deus é um só, que só existe um Deus? Fazes bem, mas saibas que os demônios creem nisto, têm certeza disto, convicção disto e estremecem em saber da unicidade de Deus. Nós servimos, nós conhecemos, nós vimos o poder deste Deus, os efeitos do seu poder nas nossas vidas, mas que atitude tomamos? De quebrantamento, de humildade perante Ele, de obediência à sua pessoa? As respostas às nossas orações, quais são as nossas atitudes diante disto? Independente de resposta ou não, que postura temos diante do nosso Deus? Que postura tem sido a sua? De rebeldia, de afronta ao nosso Deus, de indiferença a Ele? Irmãos, todos os dias, o dia todo, a nossa atitude tem que ser de reconhecimento, de quebrantamento, de submissão, de adoração, de louvor a este Deus. Vendo as suas maravilhas, o seu poder operando em nossas vidas. Nele vivemos e nos movemos, diz a palavra do Senhor. Mas a oração de Elias foi atendida. Elias foi atendido em sua oração. E aprendemos que Elias tinha uma razão para orar. Nós temos razões para orar. Elias obteve resposta às suas orações. Nós também temos sido atendidos em nossas orações. A oração de Elias surtiu efeito, alcançou outras pessoas. A nossa oração também tem surtido efeito. Termino
com um verso que gosto muito. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33, 3. Deus abençoe a cada um.